presença hoje é de um dirigente de uma entidade que é estratégica na vida das empresas, porque fiscaliza o exercício legal da profissão dos contadores. Eu me refiro ao presidente do Conselho Regional de Contabilidade CRC Espírito Santo, Haroldo Santos Filho, com quem eu passo a conversar agora. Bem, Haroldo, a gente sabe que a função de um conselho profissional é fiscalizar o exercício regular da profissão. Mas no caso de contabilidade, existe muita transgressão a isso, porque a contabilidade, ela exige um conhecimento técnico que não parece que incentiva muitas pessoas a passarem por contador sem o domínio dessa técnica, né? Ou não? Não, é verdade. Mas assim, uma coisa importante que se diga é que desde a década de 1940, 1950, os conselhos regionais, os conselhos de fiscalização profissional foram criados como uma alternativa para fiscalizar a qualidade do serviço que estava sendo entregue à população, né? Então, o Conselho Regional, assim como o de outras profissões, o Conselho Regional de Contabilidade, o Conselho Federal, foi criado para defender a sociedade. Então, não é reserva de mercado. Não, de jeito nenhum. Ele, na verdade, foi criado para poder se conseguir exercer como um longa-manos do Estado, né? Porque se criou um tributo, a anuidade nada mais é do que um tributo, e o Estado foi a forma de conseguir fiscalizar o conteúdo e a qualidade do que estava se entregando à sociedade em termos de serviços contábeis, né? Então, assim, se você me pergunta se hoje a função é só fiscalizatória, não, ela não é, mas, de certa forma, o cerne da questão é sempre a sociedade, porque quando eu educo continuadamente um profissional de contabilidade, é para que ele possa, na educação continuada, apresentar um serviço de melhor qualidade, valorizando a profissão, mas valorizando ainda mais a qualidade daquele serviço que a sociedade espera. Então há um componente de orientação também. Muito, demais da conta. Até a própria fiscalização, ela vem precedida de um momento de orientação. Então, assim, toda vez que nós vamos fiscalizar um município, existe um encontro com os profissionais que se interessem em participar para que a gente possa focar quais são os pontos principais que devem ser levados em consideração, que são pontos que podem gerar infração. Existem muitos pontos que podem gerar infração, né? Como você disse, é uma matéria técnica, né? E para você não errar, você precisa estar se atualizando o tempo inteiro. E nesse aspecto é uma singularidade que é da cultura brasileira, né? O número de tributos, né? O número de tributos é meio... É um número absurdo de tributos. E eu digo assim, se você analisar bem, eu até tenho alguns embates com colegas sobre isso, e eu acho que é saudável. Eu não acho a carga tributária brasileira tão grande assim. A qualidade do gasto público que é discutível. Aí é que você chegou. Porque você vê, em Portugal hoje tem um corte de 40%, 50%. Escandinávia, né? 60%. Então assim, olha, o que adianta eu pagar 27,5%, como é o caso da pessoa física, né, se eu tenho que pagar por segurança, por saúde, por educação? Então assim, a minha implicância é com o uso, é com a austeridade, é com a forma como o poder público faz uso. O que é feito com esse dinheiro, né? O que é feito com esse dinheiro, né? Então assim, se você analisar bem, um corte médio, fazendo uma coisa grosseira, só para o público entender, né? Uma empresa hoje tem um corte de 15% de tributo, por exemplo. De cada R$100, o empresário tem que saber, 15 não são meus. Sim, ele é um fiel depositário. 15, exatamente, 15 não são meus. Ele tem que administrar a vida empresarial dele dessa maneira. Se aquilo ali resultasse em tributos, você há de convir. É totalmente possível ele conviver com isso. Sem dúvida. Né? Totalmente possível. Sem e dúvida. É isso que eu falo hoje para meus clientes e para todos que me procuram, porque hoje, o que está acontecendo? Um fenômeno da tecnologia, aquela ideia de sonegar, a ideia de querer ser mais esperto, isso, graças a Deus, está caindo por terra. Porque hoje, o fisco estadual, municipal, federal nem se fala, ele sabe muito mais, muitas vezes, da vida do empresário do que ele mesmo. Então, hoje você tem controle de estoque, de quem você comprou, qual o produto que você comprou, o valor da mercadoria. Então, você tem todo um cabedal de informações que permitem o fisco virar para você e falar assim, amigão, você está devendo aquele tributo tal ali, porque você comprou, vendeu e eu não vi o recolhimento disso. Então, é algo parecido. Cruzamento de informações o tempo todo. Então, assim, nós estamos chegando, espero eu, em um ambiente muito mais leal,
em um ambiente muito mais saudável de negócio. Na verdade, a austeridade vai ser a única alternativa, porque não vai ter espaço. Espero que sim, não vai ter espaço, né? Não vai ter espaço. Pelo aspecto da tecnologia da informação que permite rastrear tudo. Isso. E segundo também, porque a gente espera que ética não seja moda, né, Haroldo? Não, sem dúvida. Ética não seja moda. Eu penso que eu estava há pouco tempo num seminário de educação tributária, que aliás é uma iniciativa fabulosa dos auditores do Estado, né, que criaram isso, e essa educação tributária leva o conceito de que a preocupação em recolhimento tributário não pode ser só do contribuinte, nem tampouco do fisco, mas é de toda a sociedade. Toda a sociedade, né? É verdade. Quando você vai numa loja e vê que não há a emissão da respectiva nota fiscal, você tem que se preocupar como cidadão. Concordo, né? Plenamente. Então, acho que esse é um conceito novo para algumas pessoas, mas muito antigo para outras. Mas é um exercício assim, até... Você sabe que esse é um exercício até rotineiro, banal e elementar de cidadania? É banal, é verdade. As pessoas realmente prevalecem disso. Aí você vai pagar uma conta, eles te dão aquela cópiazinha do cartão, mas não te dão a nota. Não te dão a nota. Você vê, isso é muito comum em imposto de combustível. Né? Você tem que pedir. Então eles alegam, não, porque tem um problema e tal, aquela história. Então, assim, eu acho que vale a pena, mesmo que você vai guardar aquele documento, né? Mas você deve pedir. Então, eu digo isso para meus clientes, falo, amigão, o local é inadequado para você querer competir com base na ideia de não fazer o que a norma determina. Nós vamos tentar otimizar a norma de forma que você pague nada mais, nada menos do que aquilo que a norma diz que é para você pagar. E se você está pagando isso e com a sua estrutura de custo você não está conseguindo ter lucro, você tem que remodelar a estrutura de custo ou mudar de ramo de negócio. Rever seu negócio. Ou rever o negócio. Né? Então, essa é uma grande finalidade do profissional de contabilidade. Né? O grande parceiro das micro e pequenas empresas, sem dúvida nenhuma, é o grande parceiro das micro e pequenas empresas, sem falar das grandes, mas eu estou dizendo que a micro e pequena empresa é aquela que não consegue muitas vezes pagar um profissional de consultoria um pouco mais sofisticado. Então, ele acaba tendo até uma relação de conivência, de dependência e de muita confiança com o profissional de contabilidade. A valorização é imediata, né? Então essa é uma realidade que a gente vê. Hoje a presença de Haroldo Santos Filho, presidente do Conselho Regional de Contabilidade, CRC Espírito Santo. A gente volta já. Voltamos com a presença do presidente do Conselho Regional de Contabilidade, CRC Espírito Santo, Haroldo Santos Filho. Haroldo, você pensou alguns aspectos aí que fazem parte digamos assim, do desconforto das pessoas que pensam minimamente o Brasil criticamente. Um deles é o seguinte: de fato, se você considera a carga tributária em relação à PIB, 36%, 38%, ela não é extorsiva. Ela não é extorsiva em relação a outros países. Na Escandinávia é muito mais alto. Mas o que se discute de fato é a qualidade do gasto público e a qualificação do gasto público. Né? Verdade. Ou seja, um maldito sentimento de que o que é público é de ninguém. Verdade. Não é isso? Verdade. Agora, você falou uma coisa a respeito da cumplicidade que se instala entre o pequeno empresário e o contador, por conta digamos assim, da cultura, da ambiência empresarial que ele vive. Vocês compartilham muito das agruras desse pequeno empresário, né? Muito, muito. E outra coisa, empresário pequeno vive mais de fluxo de caixa do que de resultado? Olha, alguns sim. E ainda mais quando mal orientados. Né? Porque fluxo de caixa é algo que precisa ser administrado. Né? A gente fala isso para o nosso cliente, e aliás eu queria fazer um parênteses aqui, Eustáquio. O que acontece? A contabilidade no Brasil sofreu um problema muito sério, porque o fisco, no afã de arrecadar, precisou se utilizar demais da mão de obra do profissional de contabilidade para auxiliá-lo na arrecadação. Sim. Com isso, o contador ficou durante anos relacionado àquele indivíduo que estava fazendo um papel que não era propriamente voltado para a melhoria da qualidade da gestão, mas muito mais para o recolhimento do tributo. Sim. Que a gente chama de contabilidade fiscal, né? Ou fiscalista. A função fiscalista. E isso nos atrasou muito profissionalmente, né? Você vê que nos Estados Unidos, na Inglaterra, a grande questão, né? Todo mundo quer ser um CPA, quer ser um contador, é uma profissão respeitadíssima. Por quê? Porque ele conseguiu
por motivos outros, questões culturais, ele conseguiu demonstrar toda a capacidade que ele tem de auxiliar a gestão na sua sobrevivência, no seu aumento de lucratividade, né? E em tantas outras questões que são relacionadas à saúde da empresa. Então, se você me pergunta isso, eu digo para você que muitas vezes o empresário ele não sabe a conta que ele precisa pagar a semana que vem. Né? Quando ele deveria saber, em tese, a conta que ele vai pagar daqui a 6 meses. Então a questão do estudo de fluxo de caixa é também quando esse empresário não teve a condição, não teve a oportunidade de estudar um pouco o empreendedorismo, porque as nossas faculdades costumam preparar, muitas vezes, falo isso não como uma crítica, mas falo isso como um lamento até, preparam muitas pessoas para serem empregadas. Né? Para ter emprego. Para ter emprego, né? E o Brasil precisa de tanta gente gerando riqueza, né? Então, assim, essas pessoas que não tiveram essa oportunidade, muitas vezes vão encontrar isso num profissional de contabilidade que é mais preparado e que vê essa oportunidade de passar isso para ele. E a partir desse momento que ocorre esse namoro, essa relação de dependência, mas uma boa dependência, né? Entre o empreendedor, muitas vezes pequeno empreendedor, e o seu contador, que está preocupado com o aumento da lucratividade dele e com a segurança tributária que ele tem que ter para não ser autuado, né? E não ser um castelo de areia e perder tudo depois, quando acontece esse encontro, muitas vezes para muitos e muitos anos. Como nossos clientes são muito antigos e essa é a história, né, do profissional de contabilidade. Isso estabelece uma parceria, né? Estabelece essa parceria, eu conheço empresário que já nos estertores ele trabalha fluxo de caixa assim, 2 tempos na entrada e 1 na saída. Exatamente. Até o dia que der errado. Até o dia que der errado. 2 tempos na entrada. Não, espera. Pingou. Pronto, paga. Pingou. Paga. E outra. Tem uns que fazem o seguinte, tem aquele sentimento imediato, que é a coisa de brasileiro, que é o seguinte, Sim. Bom, vou pagar quem? Esse aqui primeiro, cronologicamente? Não, vou pagar esse não, porque esse não reclama. Vou pagar aquele que fica na minha cola. Então, é a ideia de que quem reclama vai receber primeiro. Então, assim, é todo um modelo condenável de gestão, né? Agora, a questão interessante, eu acho que cabe esse papel evangelizador de vocês, é muito relevante, é mostrar que a atuação contábil ela é muito importante nessa questão do auxílio da gestão para muito além do aspecto fiscal. Né? Sem dúvida, para muito além. Contribuem, às vezes, no processo de tomar de decisão. Isso é importantíssimo. E eu quando... Estou falando da relação dos meus clientes, mas eu acho que isso é lugar comum, né, na maioria dos profissionais de contabilidade. Quando você cria essa relação, muitos profissionais chegam a ter um grau de dependência que não é nem bom, de não tomarem decisões assim, muitas vezes muito corriqueiras, sem a consultar. Né? E aí você fala, não, daqui para frente se acontecer isso, fica tranquilo e tal. Mas assim, é muito importante ele saber que todos os atos dele têm consequências e ele é o gerador disso. Muitas vezes quando um ato chega à empresa de contabilidade, né, nós estamos falando somente de contabilidade privada, hein? Quando isso chega, isso serve para a contabilidade pública também. Muitas vezes quando chega até a contabilidade, o setor de contabilidade pública, aquilo já aconteceu. Então é bom que se tenha uma interação de orientação para que se evite esse tipo de ato ou de fato contábil que pode gerar consequências que foi feito de forma equivocada, né? Bom, o nosso programa está chegando ao fim. Esta edição eu convido você, querido telespectador, a estar conosco na edição de amanhã, quando a gente dará continuidade a essa conversa, até porque o nosso presidente do CRC, Haroldo Santos Filho, tem mais a nos dizer sobre esse trabalho do contador e essa comunhão dele, essa importância estratégica dele para uma boa gestão. Quais são os pecados mais comuns nessa lida sua, na lida de vocês, como pequeno empresário? Quando eu falo pequeno empresário é meio redundância, porque nós estamos falando do universo predominante no mundo empresarial brasileiro, do pequeno empresário. Né? Verdade. Quais são os pecados que você acha que é mais constante? Erros de cultura? Olha, erro de cultura. Eu diria que o erro de cultura principal é quando o empresário confunde a sua pessoa física com a pessoa jurídica da sua empresa. Inclusive as contas. As contas, ou, por exemplo, ele olhou a conta da pessoa jurídica e viu que tem um dinheirinho ali, rapaz. Né? O que eu vou fazer? Vou viajar com a família. Primeira coisa. Ou então, tem um dinheirinho aí? Tem. Vou pagar o quê? O colégio dos filhos. Então, assim, essa confusão, ela é uma confusão extremamente
extremamente danosa para a gestão. Porque, na verdade, o que tem que acontecer, Eustáquio? E isso eu falo para alguns clientes, e a gente conversando, e às vezes ele não entende no primeiro momento, depois ele entende. O que ele tem que fazer? Ele tem que saber o seguinte: o ideal é que ele estabeleça um prolabore junto com uma distribuição de lucro daquela empresa, que somados deem para a subsistência digna dele, da família dele. Né? Se tiver sobrando lá, ótimo, ótimo, a empresa está acumulando riqueza. Tem provisão. Né? Tem provisão, aquilo ali pode ser feito um reinvestimento. Então, assim, ele não pode se assustar quando ele vê dinheiro sobrando. Então, assim, esse para mim é o maior pecado que você pode admitir numa gestão. E por incrível que pareça, não é privilégio daqueles que são empresários, que têm no coração o sentimento de empreendedorismo, mas que não teve uma cultura necessária para isso. Não, isso é um sentimento que pega todas as classes sociais. Aliás, há uma distinção entre o empreendedor e o gestor, né, Haroldo? Há uma distinção. O empreendedor não é necessariamente um bom gestor. Não é. E muitas vezes o empreendedor precisa de um gestor. Eu conheço casos, inclusive de pessoas muito próximas, que são excelentes empreendedores, mas não bote dinheiro na mão dele. Então ele precisa de um gestor para poder fazer esse trabalho conjunto e dar o resultado que a pessoa jurídica precisa dar. Porque não há nada mais triste, Eustáquio, do que num país como o nosso, que precisa de desenvolvimento, precisa gerar emprego, hoje com 12 milhões de desempregados, do que um negócio que é uma boa ideia dando errado. Né? Então, assim, eu sempre digo, se sua empresa não tiver sobrando um pouquinho que seja, não é o que você planejou não, é um pouquinho que seja, algo está errado. Movimente-se imediatamente, chame seu contador, chame os seus consultores ou seus amigos que possam te ajudar pelo conhecimento que vocês entendam que eles tenham, mas não fique parado, não é normal, você tem que botar R$100 todo mês sobrando, que seja, mas você não pode entrar numa de que o prejuízo é uma consequência do negócio. Claro, existem casos em que você tem que lidar com sazonalidade, né? Existem casos... Maturação de investimento. Maturação de investimento é naturalíssimo, mas você tem que se acostumar. E vou dizer mais, né? O que é mais agressivo é você ter que usar o cheque especial. Né? Aquele juro exorbitante, absurdamente alto, né, de 400% ao ano, né, é uma coisa que você está se condenando. Então, esse é um grande momento, quando você vê isso nas contas, no extrato bancário, você chama o seu cliente e fala, ó, isso não é normal. Isso aí você tem que fugir disso imediatamente. Então, são pequenos detalhes que quando você chama a atenção, a pessoa fala, nossa, esse profissional é meu parceiro, né? E às vezes deixando ele na tranquilidade, ele não consegue observar isso. Haroldo, a contabilidade, além da atualização jurídica, da atualização das leis que estão sempre aí sempre se renovando, sempre acrescentando novas leis, novas portarias, ela exige uma atualização constante? Ela exige esse conhecimento contábil, ele se aprimora ao longo do tempo, ou os fundamentos da contabilidade continuam os mesmos desde que aquele italiano criou a contabilidade? O Luca Pacioli, né, das partidas dobradas. Das partidas dobradas. O Luca Pacioli, ele deu o primeiro passo, né? Foi genial, na minha opinião. Elas são utilizadas até hoje, mas a contabilidade se sofisticou de tal sorte, Eustáquio, que hoje a contabilidade eu digo que é uma linguagem universal. Com o IFRS, são as padronizações internacionais, hoje você consegue ler um balanço feito por um contador francês e dar informações, que é a grande finalidade da contabilidade, né? Dar informações para o interessado, seja ele fisco, seja ele gestor, seja ele sócio, acionista. Então você consegue fazer isso lendo um balanço feito por um profissional de outra nacionalidade ou de outra formação. Exatamente porque está havendo essa conformidade em torno de alguns conceitos, né? Agora, hoje o profissional de contabilidade também precisa se atualizar em relação à tecnologia. É muito importante isso. Então, assim, hoje eu não tenho a menor dúvida de que os profissionais mais ligados em tecnologia são os contadores no Brasil. Eu não tenho dúvida disso. Foram os primeiros a fazer assinatura digital com certificado digital.
né? Isso é importante que se diga, né? Os advogados vieram depois e aí tem alguns outros. Hoje você consegue, né? Clientes nossos lá, por exemplo, vão assinar um contrato, eu mando o contrato para uma central e eles leem, corrigem o contrato naquilo, eu dou as explicações que tem que ser dadas e depois o que ele faz? Eles assinam digitalmente e eu já tenho um documento final assinado por todos, 3, 4, 5 partícipes, né? Partes desse contrato. Isso é o que? Tecnologia. Você quer ver uma outra coisa importante? Os lançamentos hoje, muitos lançamentos não são mais feitos dentro da empresa de contabilidade ou pelo próprio contador. Alguns lançamentos são feitos através de softwares que se comunicam com os aplicativos de contabilidade, né? E são feitos pelo cliente. Né? Então, assim, é mais ou menos o que o cliente faz digitando informações e subsidiando o Estado, a União, os municípios, sim, sobre seus dados para serem tributados. E hoje é assim. Então, essa ideia de tecnologia cada vez mais aplicada, inclusive responsivo, você hoje consegue ver contabilidade, fazer contabilidade com o seu smartphone. Então, assim, são modificações que fizeram uma grande, enorme diferença na qualidade da prestação do serviço contábil. A presença hoje é do presidente do Conselho Regional de Contabilidade, CRC Espírito Santo, Haroldo Santos Filho. A gente volta já. Voltamos com a presença do presidente do Conselho Regional de Contabilidade, CRC Espírito Santo, o contador Haroldo Santos Filho. Contador, você tem mais formação? Você é advogado também? Sou advogado. Advogado também. Empresário? Sou empresário. Haroldo, eu quero saber uma questão antes de entrar nos 2 temas mais relevantes para esse segundo bloco. O Simples simplificou mesmo a questão do pequeno empresário? Olha, o Simples, ele poderia ser mais simples. Na verdade, é um negócio incongruente. Ele poderia ser mais simples, né? Você vê que o Estado, o órgão que cobra, fica criando mecanismos demais para garantir que vai receber. E aí ele cria, isso vem de uma cultura talvez portuguesa, nossa, coisa muito cartorial, de muita comprovação, e acaba que você tem um resultado não da informalidade, porque o Simples trouxe muita gente da informalidade para a formalidade, né, para recolher tributo. Mas assim, é aquela história, ele está pagando um profissional de contabilidade muitas vezes para poder gastar esse investimento, 70% dele é para destrinchar esse emaranhado burocrático que é criado por recolhimento tributário. Quando esse profissional altamente vocacionado para ajudá-lo na gestão está sendo mal utilizado por força da circunstância. Para destrinchar a burocracia. Para destrinchar a burocracia. Então, isso realmente é um lamento nosso e eu acho que a tendência, eu sempre digo o seguinte, o contador que se fixou na sua prestação de serviço, de apresentar ao seu cliente quanto ele vai pagar de tributo, pode cair do cavalo se um dia, né, não se sabe quando, eles determinarem um tributo único. Pronto, agora ele vai fazer o quê? Ele a vida inteira se fixou, não, eu estou aqui para te dizer quanto você tem para pagar somente, né? Quando ele deveria estar dizendo para ele como é que ele faz a contratação, o just in time, a rotatividade do seu estoque, tudo mais. Então, são questões mais amplas e que precisarão vir à tona mais cedo ou mais tarde, porque eu acho que a tendência é não haver a complicação. Essa reforma tributária que está anos e anos para sair, em algum momento vai sair. Sim, né? O Brasil tá vivendo coisas que não aconteceram antes. Verdade. Há de se convir. Então eu penso Vou que... cair de maduro, né? Eu acho que isso vai acontecer. E aí os profissionais de contabilidade terão um universo, um horizonte extremamente amplo para mostrar a sua qualificação. Mas para além da medição fiscal. Para muito além dessa métrica tributária. Né? Agora, a questão da compliance, a questão de um conceito de conformidade com normas adequadas que previnam a corrupção na gestão das entidades maiores e que, de uma certa maneira, começa também a ser apropriada como cultura de pequena empresa. Perfeito. Como é que está acontecendo? Essa cultura está sendo, de fato, assimilada? Está sendo assimilada numa velocidade talvez inferior à que fosse a ideal. Mas o que acontece, Eustáquio? O compliance ele veio em função de toda uma tendência mundial
de fazer com que as nações possam se unir através de elementos normativos, né, de leis, que venham a coibir o financiamento de terrorismo, a corrupção, que muitas vezes é para isso, né? Então, assim, querendo jogar mesmo no colo de toda a sociedade, por que não dizer de todas as nações desenvolvidas, o dever de combater isso. Então, por exemplo, a lei anticorrupção brasileira, ela veio com uma inovação fabulosa, na minha opinião. E o Estado do Espírito Santo é pioneiro nisso, já começou a punir empresas em relação a isso. Por exemplo, o conceito de que existe uma pessoa que é corrupta, que é normalmente que trabalha no poder público, mas existe aquele que é o corruptor. Claro. Né? Era uma coisa que não cabia, não fechava a conta, né? Exatamente. E a lei veio para isso, para poder punir. Então, por exemplo, se eu tenho um empregado hoje e que, falando no termo popular, chulo, né, se deu uma bola para um fiscal para obter alguma vantagem e eu, dono da empresa, não estou nem sabendo disso, minha responsabilidade está ali determinada pela lei. Então, eu que zele pelos meus empregados, pelos meus subordinados, para que não façam isso. Então, repara que há todo um conceito ampliado e novo de fiscalização. E quando você fala da pequena empresa, eu digo que o compliance é uma exigência, por exemplo, um diferencial competitivo de vantagem para poder, por exemplo, daqui a algum tempo, comercializar com órgãos públicos. Por que eu, órgão público, vou dar preferência a alguém que não tem conformidade, que não tem nenhum ato, nenhuma ação interna que preveja corrupção, né? Se eu posso fazer com aqueles que preveem corrupção e que estão dentro da lei anticorrupção brasileira. Então, essa é a ideia. Só que a lei, ela dá a ideia de que aquilo ali foi feito para grandes empresas. Só que nós temos o quê? Um percentual, um contingente enorme de pessoas jurídicas um percentual enorme de pessoas jurídicas que comercializam com o poder público. E elas é que precisam de compliance. E ninguém melhor do que o próprio contador para poder fazer esse trabalho. Então isso é um nicho novo, inclusive, que deve ser explorado, uma espécie de qualidade relacionada à aplicação de compliance para pequenas e médias empresas, para que elas tenham um diferencial competitivo ao fazerem esse tipo de comercialização com o poder público. Haroldo, grato pela sua disponibilidade em estar nesses dois programas conosco aqui, ajudando a gente ter a melhor noção, do trabalho do contador, para além daquela imagem clássica e às vezes uma reduzida. Perfeito, está ótimo. Prazer é meu. Muito obrigado, estamos às ordens. A presença hoje do presidente do Conselho Regional de Contabilidade do Espírito Santo, CRC Espírito Santo, Haroldo Santos Filho. Até já.